Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Acolher os mandamentos e observá-los. É uma insistência de Deus, desde a criação, vamos dizer assim, quando Deus diz para Adão e Eva que dos frutos do jardim eles podem comer menos o da árvore da vida. E na história, Deus sempre pautou por uma intimidade com o homem e a mulher, de tal forma que esta comunhão entre a pessoa humana e a pessoa divina pudesse fazer com que nós jamais deixemos de amar a Deus. Como o próprio Jesus diz, as minhas palavras são espírito e vida. E essa comunhão nossa com Ele começa pela observância dos mandamentos. Nós temos 10 mandamentos que Moisés deixou e que Jesus, com aquele jovem, o faz aparecer novamente. Além dos mandamentos da igreja, os preceitos a serem vividos, observados. É um norte, é um caminho. Porque conhecendo os mandamentos, sobretudo esses 10 mandamentos, e guardando em nosso coração e na nossa reflexão, vai ser difícil a gente errar. Mas vai nos pautar naquele desejo de Deus de que nós, criados à sua imagem e semelhança, vivamos de tal forma em comunhão com Ele, que nada nos faltará. O que o Judas pergunta a Jesus é sobre essa manifestação dele, porque ele talvez quisesse que Jesus se manifestasse ao mundo de forma, esplendorosa ou gloriosa, ou sei lá, com um trovão e tudo mais, como era do Antigo Testamento. Mas essa manifestação de Deus vai se dar no coração, na nossa intimidade, no nosso profundo aqui. Isso se nós acolhemos os mandamentos dele e o observamos. Porque os mandamentos do Senhor são vida para nós. Ora, quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Quando a gente tem certa afinidade com a pessoa, ou gosta dessa pessoa,
e vê nela que o que ela fala, o que ela diz é interessante, a gente começa a gostar dessa pessoa e tudo que ela falar, a gente vai refletir e vai dizer, isso aqui é bom, isso aqui é bom. A mesma coisa com Deus. Tudo o que Ele fala para nós, que nós acolhemos, que nós aceitamos e que nós vimos que é bom, vai ter da nossa parte para com Deus essa resposta de amor. Esse me ama. Significa, quem ouve Jesus, quem ouve a sua palavra e a observa, aguarda no seu coração, põe na sua vida, esse ama a Deus. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Quer dizer, essa presença espiritual de Jesus, essa presença de Deus em nossa vida, que devemos buscá-la dia e noite, e nos abrir a essa presença. Porque só pode produzir bons frutos, como a liturgia de ontem, de domingo, se nós estivermos intimamente ligados à videira verdadeira que é Jesus, aonde a seiva da vida faz esse caminho de comunicação. Então essa é a manifestação de Deus, que nós vemos na primeira leitura com muita clareza. Aquele homem não foi curado apenas simplesmente porque Paulo acreditava em Deus só, mas é porque entre Paulo e Deus havia essa intimidade profunda, essa conexão tal, essa manifestação de Deus, porque como o próprio Jesus diz, né? Quem me ama, eu virei a Ele e farei dele a minha morada. Então nós passamos a ser a habitação de Deus. E quando Deus habita o nosso coração, nós produzimos frutos. Nós não somos mais os mesmos, mas nos tornamos mais em comunhão com Deus. Então qual é a dificuldade de dizer para um paralítico, levanta-te e anda? Qual é a dificuldade de nós acreditarmos em Deus e nos lançarmos na fé ao serviço dEle, ou a vivência da vida nova que Ele veio nos trazer? O que pode pôr medo em nós? O que pode dificultar a nossa vida? Nós estamos unidos com Ele. Quem pode ir contra nós? Se o Criador e Senhor de todas as coisas habita em mim, porque eu guardo os seus mandamentos, vivo-os, pratico e busco essa comunhão profunda com Ele. Quem poderá nos destruir se Deus está conosco? Se eu o reconheço, se eu o escuto, se eu me agrado das suas palavras, se eu busco, firmemente no meu dia a dia vivenciá-la com alegria. Embora as dificuldades que nós encontramos, mas se Deus está comigo, do que eu vou ter medo? E a quem vai fazer eu pensar diferente? Porque Ele se manifesta. E essa manifestação se dá pelo Espírito Santo, que vem do Pai e do Filho. Nós já estamos próximos já de Pentecostes. Então, a liturgia já vai começar a falar da pessoa do Espírito Santo. Porque depois que Jesus subir aos céus, na sua ascensão e sentar-se à direita do Pai, o Espírito Santo será derramado abundantemente sobre a igreja, para que a igreja jamais esqueça os ensinamentos de Deus, para que a igreja se recorde do verdadeiro ensinamento do Senhor e viva-o no seu dia a dia. E não seja enganada por qualquer doutrinador ou qualquer outro pensamento ou qualquer outra ideia, porque Ele é o Espírito da verdade e nos conduzirá à verdade. E quem não tem medo da verdade é guiado por Ele, porque Ele é a verdade. E Ele ama aqueles que buscam a verdade e querem torná-la
prática na sua vida, quer dizer, constante na sua vida. E Jesus, diante da resposta de Judas, vai dizer, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos neles a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco, mas o defensor virá e vos lembrará de todas as coisas que eu vos disse e vos ensinará muito mais. Por isso que nós clamamos o Espírito Santo, por isso que nós suplicamos ao Pai que derrame sobre nós o Espírito Santo de Deus. Que o seu Filho glorificado junto dele fez com que a igreja toda fosse banhada, inundada do seu Espírito. Portanto, abramos-nos ao Espírito. E essa abertura começa quando nós guardamos os mandamentos e os ensinamentos do Senhor. Quando nós o colocamos em prática, manifestando o nosso amor para com Ele. Um filho, uma filha que não quer contrariar os seus pais, busca fazer tudo o que eles pedem, e obedecer a todas as suas ordens. Nós também com Deus não devemos ser diferentes. Mas como a rebeldia já instalou em muitos corações, às vezes com Deus também nós somos rebeldes e não respondemos aos ensinamentos deles e ao chamado dele. Mas saiba com certeza que todo aquele que o escuta e que guarda os mandamentos e que ama ele, tem garantia da sua presença no seu coração. Ele vai se manifestar. Ele vai te iluminar, Ele vai te conduzir, Ele vai te dar a sabedoria que você precisa, Ele vai te dar as condições todas para que você seja instrumento do seu amor e da sua misericórdia. Assim foi Paulo e Barnabé naquela comunidade, presença de Deus. Até ser confundidos que os deuses se apresentaram de forma humana, dentro daquela religiosidade ainda, sabe, sem conexão com Deus, onde Paulo vai tomar a natureza, a criação, sabe, tudo que há ao seu redor, que proporciona vida, que proporciona crescimento e alegria, vai dizer, esse Deus que vocês não conhecem, é que criou tudo. Esses aí são ídolos. Ídolos é aquilo que tira o lugar de Deus, aquele que ocupa o lugar tenente de Deus. São ídolos. Então afastai-vos desses ídolos e voltai-vos para o Deus vivo. Ele permitiu que vocês na ignorância buscassem estas coisas, mas agora é o tempo de acordar, de despertar dessa ilusão e voltar-se para aquele que é o seu Criador. Que o Espírito Santo hoje firme em nosso coração esta certeza. Como sabemos se amamos a Deus ou não? É se guardamos os seus mandamentos e se o amamos, acolhendo a sua palavra e tornando-a presente em seu viver e em seu falar e em todo o seu ser. Vem Espírito Santo sobre nós, renova-nos neste início de semana a nossa fé, a nossa disposição em servir e amar a Deus.